Oi, eu sou a Gabi Xavier e esse é o último vídeo aqui do canal em 2017. Eu preparei uma lista bem legal pra você que vai sair de férias, que já está de férias, e pra você que mesmo que não tenha férias, pode assistir aí nos momentos vagos. São 5 animes que saíram em 2017 que, se por acaso você não viu, estou aqui te indicando que você veja. Pra essa lista que tem animes de 2017, eu defini um critério. Então, pra você entender por que aqui você não vai encontrar a segunda temporada de Shingeki no Kyojin, ou de Boku no Hero, ou de outros animes que você possa gostar muito, por acaso não estão aqui, talvez seja porque eu defini o seguinte: eu tô pegando apenas animes que estrearam e terminaram, seja a temporada única ou a primeira temporada em 2017. Não tô considerando aquelas segundas, terceiras, quartas temporadas, porque eu quero justamente indicar para pessoas que desconhecem esse anime que elas possam entrar nesse universo sem precisar de nenhuma bagagem anterior. Então vamos aqui conhecer esses 5 animes de 5 estilos bem diferentes que eu espero que vocês gostem. Assiste até o final porque são 5 indicações bem legais e eu acho que vai melhorando ao longo da lista. Tsukigakirei é pra você que gosta de histórias com romances, histórias delicadas, e pra você que principalmente gosta de ver o dia a dia de estudantes japoneses, o dia a dia de jovens japoneses, sem estereótipo, sem muita coisa carregada no jeito de falar ou de se comportar, ou de situações que provavelmente não aconteceriam no Japão. É claro que eu não sou japonesa pra dizer que tudo isso vai acontecer, tudo que acontece nesse anime de fato é totalmente fidedigno e verossímil, mas de qualquer forma você vai acompanhar a história de principalmente 2 personagens, um casal que você vai conhecer ali ao longo do anime, e a relação entre os dois, de diálogo, de silêncio, da sutileza, da aproximação, das dificuldades que tem tanto entre os dois quanto para se relacionarem com o resto do ambiente, e como tudo isso vai sendo construído aos poucos, com uma trilha calma, e eu acabo achando os traços mais leves, sem tanto detalhe, com muito brilho, muita luz, inclusive ali no contorno dos personagens, a proporção ali de fundo e frente acaba sendo dada muito por esse contorno brilhante. Eu acho que acaba combinando sim com o grau da história. Tsukigakirei são apenas 2 episódios e produzido pelo estúdio Feel. Então, se esse é seu estilo, você quer aquele clássico romance japonês, clássico romance de jovens japoneses, bem característico do que seria de fato um japonês na escola desenvolvendo as suas relações com uma outra pessoa ou com outros amigos, essa é uma boa pedida muito bem feita e eu indico Tsukigakirei pra você então. Esse anime pra mim foi uma grata surpresa, estou aqui trazendo com muita felicidade, porque Recovery of an MMO Junkie, ou Netju no Susume, é uma história que envolve sim MMO, que envolve sim jogos, mas me atraiu muito mais, porque essa história sim me remeteu e me trouxe elementos de uma forma prazerosa pra alguém que já jogou MMO, pra alguém que tem um carinho por esse tipo de jogo e conseguia ter referências sem anular a história. Você acompanha a história de Morioka Moriko, uma desempregada japonesa que decide então entrar no mundo do MMO, voltar ao mundo do MMO, porque a gente descobre que ela já fazia parte de um outro jogo, mas nesse jogo novo ela decide criar um personagem então masculino. Ela é uma mulher e dentro do jogo ela é um belo personagem masculino, entra pra uma guilda, conhece várias pessoas e nunca diz quem ela é no mundo real. Aliás, isso é muito interessante. O que acontece com esse anime é que você assiste o jogo, você assiste a história do lado de fora, pelo lado da Moriko, como se fossem 2 vidas paralelas. Não é um jogo de realidade virtual, mas quando você está vendo a interação do personagem dela masculino com todos os outros que ela conhece, você vê como se estivesse acontecendo numa animação gráfica real, como se ela entrasse no jogo. O personagem que lá fica paradinho, você fica digitando o que você está falando, parece que de fato ele está tendo expressões e ficando vermelho e tendo gestos e coisas que de fato no jogo não acontecem, mas é muito divertido porque parece que você tem 2 mundos paralelos, parece que ela entra realmente lá. E com uma dosagem muito bem calibrada ali de comédia, você vai ter cenas muito engraçadas, você vai acompanhar essa aventura da Moriko, que tá ali se passando por um outro personagem ao mesmo tempo em que ela sente tudo que tá acontecendo ali dentro. Como um personagem masculino, ela se aproxima de outra personagem feminina e num universo que você não sabe quem é aquela pessoa ali. Enfim, se você já jogou muito esse tipo de jogo, se você já entrou nessas aventuras com muita vontade durante muitas horas, eu indico de todo o coração esse anime, porque ele vai ter uma história muito divertida dentro do universo do jogo, fora do universo do jogo e com referências que não são abandonadas ao longo da trama. Netju no Susume teve 10 episódios, mais um especial, e foi produzido pelo estúdio Sidon MD. E é maravilhoso você ver aquele universo em que tem pessoas que fogem da rotina do trabalho, da escola, do estresse pra entrar no jogo, e de repente a Moriko que tá até 5 da manhã jogando e não percebe e fica desesperada, mesmo sendo uma desempregada de poxa, como eu sou uma inútil, uma terrível pessoa, porque tô até 5 horas da manhã jogando, e quem não se identifica com esse tipo de situação. Ao mesmo tempo, a vida dela fora dali também vai se mostrar interessante, também vai te deixar curioso e vai te deixar intrigado ao longo de toda a história. Recomendo muito.
Girls Last Tour é minha terceira indicação pra vocês aqui. Em japonês, Shoujo Shumatsu Ryoko, teve 12 episódios e foi produzido pelo estúdio White Fox. Por muitas pessoas, esse foi um anime considerado uma grande obra de arte deste ano. E nessa história você acompanha duas menininhas em um cenário pós-apocalíptico que após uma guerra o mundo está todo desolado, coberto em neve e totalmente vazio. Aparentemente elas são as duas últimas pessoas sobreviventes no mundo e as duas estão simplesmente seguindo, simplesmente vivendo. E é exatamente isso que você vai acompanhar. E eu juro, não é uma história entediante. Pelo menos se você aprecia e gosta do estilo Slice of Life, se você gosta de ver o cotidiano acontecendo, com belos diálogos, belas interações, se você gosta disso, eu garanto que vai te prender no primeiro episódio. Porque a interação das duas é belíssima e traz um diálogo, uma sutileza, uma delicadeza que te prende do início ao fim. Elas vivem aquilo, elas vivem naquele cenário, vivendo num mundo que é obscuro muitas vezes, tem uma paleta mais cinza muitas vezes, muito branca, muito apagada, sem saturação, mas não é uma história triste, deprimente, em que elas estão arrasadas pelo momento em que elas se encontram, porque o mundo está assim, elas estão sozinhas, não é nada disso. Elas vão conversando sobre coisas que uma delas viu em livro, sobre coisas que existiam no passado, sobre que elas descobrem de repente um peixe que será que elas podem comer, será que elas podem fazer, e como aquele peixe é gostoso, e elas vão aproveitando cada dia. É uma história da confiança entre as duas, o quanto elas podem fazer companhia uma à outra, dessa fraternidade, dessa união e da possível solidão que possa existir para essas duas garotas tão novinhas que estão lá andando com uma arma, e o quanto elas são tão ligadas nesse universo, nesse mundo, sem estarem de novo se lamentando a cada dia. Duas garotas que estão num mundo totalmente tenebroso e que não parece que estão nele, porque te dá muito prazer de continuar vendo a interação delas e para onde elas vão e como elas conseguem se virar a cada dia, como se nada daquilo tivesse acontecendo. O brilho dessa história tão bem construída, com gráficos, trilha e personagens tão bons, faz com que sim, esse anime tenha sido considerado uma grande obra-prima e uma grande indicação para você que gosta de animes do tipo também. Essa minha indicação foi um anime que muita gente me indicou ao longo da última temporada, muita gente queria que eu fizesse review do anime, que recentemente acabou. Se você ainda achar que vale a pena eu fazer um review, deixa aqui embaixo que eu faço um vídeo, aliás, de qualquer um desses animes aqui. Mas eu estou falando de Inuyashiki, que foi uma grata surpresa pra mim também. Quando começaram a me indicar, eu ainda não tinha começado a assistir, e quando eu comecei a assistir, eu me vidrei na história e eu vou explicar pra você que talvez não conheça por quê. Imagina que num momento, num campo descampado, está um senhor de 58 anos que parece muito mais velho do que ele realmente é, e um garoto qualquer. De repente aparece uma nave que não te explica exatamente o que é, mas eles acabam sendo atingidos e mortos, e para deixar com que aqueles humanos voltem à vida, eles acabam sendo reconstruídos com várias armas. Eles acabam virando espécie de máquinas, espécie de monstros talvez, mas com um potencial muito grande para matar e para curar também. Ichiro Inuyashiki é o senhor dessa história, uma história com um protagonista velho, um protagonista idoso, que coisa peculiar, mas muito bem feita, vai te cativar, eu tenho certeza. E Hiro Shishigami, esse garoto que também teve seu corpo modificado nessa situação. Esses dois personagens trarão ao longo da história uma dualidade muito grande, dois opostos, dois polos bem diferentes, enquanto um vai se sentir humano novamente depois dessa máquina que ele se tornou, salvando os outros, o outro vai sentir essa mesma tensão humana, digamos assim, ao matar. E cá entre nós, que coisa maravilhosa esse personagem principal mais velho, que dá um ritmo um pouquinho mais lento à trama, mas que era totalmente ignorado pela sua própria família, que não tinha nenhuma perspectiva de ser um herói e de repente se torna sim uma espécie de herói, um super-herói dessa história. Eu gostei, exceto um excesso ali, uma escolha, uma questão meio duvidosa no último episódio, que pra mim passou batido, se você quiser, mas com 11 episódios, produzido pelo estúdio Mapa e de uma história que é do mesmo autor de Gantz, eu sinceramente gostei muito, me surpreendi muito e indico pra você que gosta de ver aí lutas, sangue e uma discussão um pouco maior sobre a humanidade, eu indico pra caramba. E o nosso número 1, considerado por muitas pessoas como o melhor anime que tivemos em 2017, Made in Abyss. Com 3 episódios e uma segunda temporada já confirmada, você também tem aqui como Girls Last Tour um estilo de animação mais chibi. Também vamos acompanhar principalmente duas crianças, uma menina e um menino, mas numa história bem diferente. Apesar de serem crianças, não é uma história necessariamente para o público infantil de forma alguma. Imagine um mundo em que numa ilha remota foi descoberto um abismo imensamente profundo, e que lá dentro tivessem relíquias, criaturas inimagináveis, e que vários níveis de profundidade pudessem ser descidos, mas que ninguém até aquele momento tinha ido até o fundo mesmo, as profundidades totais do abismo e voltado. Porque quanto mais as pessoas descem naquele abismo, mais entra em ação uma coisa chamada maldição do abismo, que seria efeitos negativos psicológicos
psicológicos e físicos. Quanto mais você desce, mais você vai sofrer ao voltar, inclusive talvez com a morte ou enlouquecimento total. Por isso existem grupos especializados, exploradores do abismo, os cavaleiros da caverna, que eles vão sendo treinados para descer no abismo, descer cada camada, e conforme eles vão se tornando mais aptos a isso, eles podem ser autorizados a ir mais profundo ainda. Os apitos brancos são o grupo mais especial possível, aqueles que foram mais profundo, que acharam relíquias mais preciosas, do nível mais precioso, e um grupo especialmente respeitado. Mas nisso tudo a gente tem Ariko, que cresce no orfanato com crianças que são treinadas para serem exploradores da caverna, mas que é filha de uma mulher que era um apito branco, a Lisa, que era muito conhecida pelas suas habilidades, mas que anos antes entrou no abismo e nunca mais voltou. Em um determinado momento dessa história, Ariko acha, numa das suas explorações no abismo, uma camada bem ali superficial, mas ela acha uma espécie de robô, um menino robô, e ele se torna então um grande aliado dela na sua busca no abismo para achar a sua mãe, que por causa de algumas coisas que você vai ver, ela acredita que possa estar viva lá nas profundidades do abismo. E é essa jornada que a gente vai acompanhar em um mundo ambientado num cenário lindíssimo, com gráficos muito bonitos. É realmente como se você entrasse num RPG japonês muito bem ambientado, muito bem construído, e quanto mais eles vão se aprofundando no abismo, mais a história vai ganhando um peso e mais situações inesperadas, pesadas e não agradáveis eles vão ter que lidar nessa trama que vai te deixar preso, eu tenho certeza, até o final, para você descobrir todos os mistérios que vão envolver tanto esse garoto robô quanto a mãe da Ariko e tudo que envolve ela mesma. Essas são as minhas 5 indicações de anime de 2017. Deixa as suas indicações aqui embaixo também, que eu quero saber. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Desejo a todos vocês um belíssimo 2018. Agradeço a todo mundo que tá aqui no canal, que acabou de chegar ou que tá aqui desde o início do ano ou há pouco tempo, não importa. Vocês todos fizeram com que o canal chegasse inesperadamente pra mim até quase 170 mil no final do ano, o que pra mim é o maior presente que eu poderia ter. Então muito obrigada a todos vocês. Eu desejo que o ano que vem seja ótimo, tanto pro canal quanto pra todo mundo que tá aqui junto comigo. Curte aí então se você gostou e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau! Até ano que vem!